livro de João, capítulo 13, do versículo 3 ao 7, que diz assim, já vou lendo para ganhar tempo. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondendo Jesus, e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Amém. Pode se assentar, igreja, louvando e glorificando o nome do Senhor nessa noite. Lavando os pés um dos outros. Esse é o tema que o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando nessa noite aos irmãos. O tema da nossa convenção nesse ano que eles nos deram é chamados para servir. O Senhor nesses últimos tempos tem chamado a sua igreja para o serviço. E é isso que nessa noite o Senhor deseja falar aos nossos corações. Obrigada, irmão. É isso que o Senhor deseja falar um pouquinho conosco nesta noite, sobre o servir. Em João capítulo 13, nós vemos aqui essa passagem bíblica onde Jesus vai ensinar os seus discípulos através de um exemplo como deveria ser a vida do verdadeiro discípulo. Nesse momento aqui, Jesus está prestes a ser entregue à morte. Eram os últimos momentos que Jesus estava passando ali com seus discípulos, e o desejo do coração de Jesus era reforçar tudo o que ele ensinou nesses 3 anos de ministério que ele andou ali com aqueles discípulos, reforçar todo o evangelho que foi plantado naqueles corações. E aqui nesse capítulo 13, onde eles estão ali nessa última ceia, antes de cear, Jesus vai, se despede, se tira as suas vestes superiores, fica somente com as suas vestes, a sua túnica, e ali cinge-se de uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Temos que entender que nessa época era costume fazer isso. Por quê? Porque eles andavam em estradas, em ruas empoeiradas de terra. Não é como aqui, tudo pavimentado, que não se compara com as ruas que já foi cantado aqui de ouro, que nós vamos andar. Mas naquela época, muito difícil, ruas empoeiradas. Então, quando alguém chegava dentro de um recinto, de uma casa, era necessário lavar os pés. Os sapatos também não eram fechados naquela época, eram sandálias. Então, a pessoa, a pessoa que andava ali, na rua a pé, sujava-se muito os seus pés. Então, uma forma de apresentar hospitalidade ao chegar num lugar era lavar os pés da pessoa. Glória! Aleluia! Hoje, no nosso tempo, o que fazemos quando recebemos uma visita? E queremos receber bem. Logo já chamamos para a sala, pedimos para a pessoa se assentar ao sofá, e ali servimos um cafezinho. Ou quando a pessoa tem mais intimidade, levamos para a cozinha, e lá na cozinha, sentamos à mesa e podemos fazer uma refeição juntos. Não é assim que você faz na sua casa? Naquela época era assim. Se você queria demonstrar hospitalidade, se você queria demonstrar que aquela pessoa era bem-vinda, a primeira coisa a fazer era lavar os pés.
Então Jesus aqui vai usar essa coisa comum, essa atitude comum daquela época, para ensinar aos discípulos algumas lições muito preciosas. E nós devemos também nos lembrar que essa função, quem fazia isso dentro da casa, era um servo. Mas não era qualquer um servo, era o menor da casa. Era o servo de menor importância dentro da casa. Aleluia. Ou seja, aquele que não tinha valor nenhum aos olhos da sociedade. Então quando Jesus ele vai, cinge-se com aquela toalha e vai lavar os pés dos discípulos, todos nós conhecemos aqui muito bem a história. Os discípulos eles ficam indignados, principalmente Pedro. A princípio eles não entenderam. Como o próprio Jesus falou aqui no versículo 7, o que eu faço, não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Glória. Eles não estavam entendendo o mestre. Ele é o Senhor. Vai lavar meu pé? Não, Jesus. Isso é um trabalho insignificante, Jesus. Isso não é um trabalho digno para o Senhor. O Senhor é Senhor e Mestre. E Jesus vai dizer para eles: bem disseste, sou Senhor e Mestre. Mas é necessário que eu lave os seus pés. Meu Pai, te louvamos, Pai. E nesse contexto todo, Jesus estava ensinando os seus discípulos a serem humildes, a servir com humildade. Mas não só isso, é muito profunda essa palavra. Como foi falado aqui no início, eles andavam por ruas empoeiradas, por um caminho. E aí nós lembramos que em João capítulo 14, versículo 6, ele disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós olharmos para o contexto espiritual, nós vamos ver que Jesus é o caminho. E todos nós estamos andando nesse caminho. Ou pelo menos deveríamos. Se nessa noite alguém ainda não entrou pelo caminho, hoje já é a oportunidade que o Senhor te dá de poder voltar para o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E nesse caminho, nós podemos encontrar na palavra de Deus que diz que é um caminho estreito. Não é um caminho largo. O caminho que leva à vida eterna é o caminho estreito. É a porta estreita. E nesse caminho, Deus, aleluia, às vezes nós encontramos situações difíceis. Encontramos espinhos, podemos machucar o nosso pé, podemos tropeçar numa pedra, mas estamos no caminho. E o que podemos aprender com essa passagem de Jesus lavando os pés? Que hoje estamos num caminho espiritual. Não estamos andando em ruas empoeiradas como em Jerusalém há 2000 anos atrás. Mas nós estamos num caminho onde nós estamos sujeitos, apesar de estar no caminho, a sujar os nossos pés. E o que o Senhor está falando conosco nessa noite é que se sujar é necessário lavar. Às vezes nós nos contentamos apenas a estar no caminho. Eu estou no caminho, eu estou indo de encontro com o meu mestre, eu estou indo na igreja, eu vou no ciclo de oração, eu vou na escola bíblica dominical, eu vou no culto de ensino. Eu estou no caminho.
Mas eu estou me esquecendo de que nesse caminho eu ainda posso sujar os meus pés. Sujar com tantas coisas, com incredulidade. Venho, participo, mas não creio. Ouço a palavra, mas não creio. Ouço a palavra, mas não coloco em prática. Não faço o que o Senhor me ordenou para fazer. Não amo meu próximo como eu deveria amar. Se faço alguma coisa para Deus, faço por vanglória, faço por me aparecer. Então eu estou com os meus pés sujos. E o Senhor está falando, é necessário lavar. É necessário lavar. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus vai nos ensinar nessa passagem a sermos humildes como Ele. Porque Ele, sendo Senhor e Mestre, cingiu-se para lavar os pés dos discípulos. Tomou a forma do servo mais insignificante, o menor, o mais desprezível, para servir. E nós devemos ser assim, meus irmãos, minhas irmãs. Servir com humildade. Se é te dado a oportunidade de pregar o Evangelho, pregue. Pregue com humildade. Se é te dada a oportunidade de louvar ao nome do Senhor, louve. Louve com humildade para que o seu louvor suba. Chegue às narinas de Deus como um cheiro suave, como aqui já ouvimos louvores lindos, cheios de unção. Faça para Deus com humildade. Nós como igreja precisamos estar atentos para as coisas que estão acontecendo no nosso meio nesses dias. Tantas intrigas no meio do povo de Deus, porque eu toco melhor, porque eu canto melhor, porque eu prego melhor, porque eu dirijo melhor o culto, porque eu limpo melhor a igreja, porque eu faço melhor. Irmãos, nesse tempo aqui, os discípulos estavam com esse mesmo pensamento. Eles andando com Jesus, no caminho com Jesus. E eles discutiam entre si. Quem vai ser o primeiro? Quem é o maior? Quem recebeu mais do Senhor? Quem vai ser honrado? Quem vai sentar à direita e à esquerda? E Jesus aqui ensina, cingindo-se de uma toalha e servindo. Aleluia. E isso acontece em nosso meio. E isso acontece no meio da igreja de Cristo. Eu não falo da congregação aqui. Eu não falo da igreja em Araquari. Eu falo da igreja universal. Glória a Deus. Da igreja de Cristo na terra. Sobre o globo terrestre. Isso acontece no meio do povo de Deus. Vamos servir, mas servir com humildade. Jesus nos ensina também a ter comunhão. Porque quando ele chega para Pedro, ele diz assim: se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Então Jesus está nos ensinando a ter humildade. Jesus está nos ensinando que a palavra precisa nos lavar. Aleluia, glória a Deus. Mas também está nos ensinando que nós devemos ter comunhão. Aleluia. Como eu vou lavar o pé de alguém se eu não tenho comunhão? Como eu vou deixar alguém lavar meu pé se eu não tenho comunhão? Aleluia. Usando o exemplo aqui da visita que chega em casa, como que eu vou chamar para dentro de casa alguém que eu não tenho comunhão? Como eu vou falar, senta aqui no meu sofá e vou servir uma xícara de café se eu não tenho comunhão? Como que eu vou sentar do lado de alguém e não ter comunhão? Como eu vou dobrar o meu joelho do lado de alguém para orar e não vou ter comunhão? Não tem como. O Senhor Jesus está nos ensinando a ter comunhão. Se nós não lavarmos os pés uns dos outros, se nós não servirmos uns aos outros, nós
não estaremos seguindo o exemplo do Mestre. E o Mestre falou no final aqui, dizendo: se sabeis sobre isso, se vocês sabem sobre isso, se você sabe o que você tem que fazer, bem-aventurado é se tu fizeres. Não adianta saber. A gente sabe na teoria que eu tenho que ser humilde, que eu tenho que ser santo, que eu tenho que ser puro, que eu tenho que ser amável, que eu tenho que tratar bem o meu próximo, que eu tenho que fazer com humildade, com amor. Mas a gente só sabe na teoria e na prática, quando vai fazer, não faz. E é isso que o Senhor está falando. Não adianta saber. Vocês vão ser bem-aventurados se vocês fizerem. Façam como eu fiz. Aleluia. O Senhor está ensinando também para nós, através desse exemplo, dessa palavra maravilhosa, que existe 2 tempos. O tempo de servir e o tempo de ser servido. Glória. Por quê? Porque vai haver momento que um vai estar sentado à cadeira e o outro vai lavar os pés. Mas vai haver também um momento que esse que está sentado à cadeira vai dar lugar ao outro para se assentar e vai lavar os pés dele. Aleluia. E Jesus está falando aqui sobre 2 tipos de pessoas. Aqueles que têm dificuldade de servir e aqueles que têm dificuldade de ver o outro servir. Aqueles que têm dificuldade de servir são aqueles que têm dificuldade de trabalhar para Jesus. É quando o pastor chega aqui e fala: eu preciso de alguém para fazer tal coisa na obra do Senhor. E eu não posso, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho isso, não posso. Essas são as pessoas que têm dificuldade de trabalhar para Jesus. Então Jesus está falando aqui que é tempo de servir. É tempo de servir. Se você se encaixa nesse padrão de pessoa que tem dificuldade de se envolver com a obra do Senhor, de fazer algo para Jesus, rompa com seus limites, rompa com seus medos, rompa com as suas dificuldades e faça a obra de Deus, porque é tempo de servir. Se não servir, não serve. Se não servir, não serve. Se não servir, não tem parte com Ele, porque o Senhor está falando: eu vou lavar seus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não tem comunhão. Então você vai precisar, eu vou precisar lavar o teu pé. Eu vou precisar te servir. Para demonstrar comunhão na prática. Não somente na teoria. E o Senhor também está falando aqui sobre aqueles que têm dificuldade de ver o outro servir. Já é um outro tipo de gente. É aquele que fala assim: não, eu que canto, eu que toco, eu que prego, eu que dirijo, eu que faço. Não aceito ficar aqui sentado e ver o outro fazer. Mas o Senhor está falando: é tempo de ser servido. Agora é tempo de você sentar-se no banco para ouvir. É tempo de você sentar-se no banco para adorar o Senhor com outro louvando, outro orando, outro fazendo. E um exemplo muito claro de uma pessoa assim era Pedro. Pedro, ele era assim: eu vou, Senhor, até a morte contigo. Eu faço, Senhor. Sempre Pedro estava lá na frente. E foi ele que disse: não, Jesus, tu vai lavar o meu pé? Jesus, o Senhor vai me servir. Ele tinha dificuldade de ver o outro servir. E existem muitos Pedros no nosso meio. Existem muitos Pedros no nosso tempo. Assenta-te e deixa o outro servir também. Amém. Eu louvo a Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus pelo meu ministério. Eu louvo a Deus pelo que Ele me confiou. Mas eu tenho certeza, convicção, eu tenho gratidão, é a palavra certa, pelas pessoas que passaram na minha vida. Porque o ministério veio de Deus, mas o nosso ministério passa pela mão de outras pessoas. Um dia alguém olhou para mim e falou: Silvia Mara, eu vou te ensinar a reger. Silvia Mara, eu vou te ensinar a cantar. Silvia Mara, eu vou te ensinar a palavra. Então nós temos que ter humildade para aprender.
Então, se nessa noite você é essa pessoa que precisa aprender, Aleluia. deixa alguém te ensinar. Porque o seu ministério depende da mão de alguém, sim. É submissão. Esse negócio de que eu faço sozinha e não comunico com o meu pastor, eu faço sozinha e não comunico com a dirigente do ciclo de oração, isso diante de Deus não está certo. Seu ministério vai passar pela mão do pastor, sim. Seu ministério vai passar pela mão dos seus líderes, sim. Se não tem aprovação deles, não tem aprovação de Deus. É fato. Entenda isso. O Senhor quer te usar. O Senhor quer que você sirva, mas sirva do jeito certo, do jeito que agrada a Ele. Pedro que está aqui nessa noite, assenta-te. Assenta-te. Glorifica o nome do Senhor enquanto o outro serve. Aleluia. Aproveita esse tempo para você tomar um fôlego espiritual. A gente precisa. Na caminhada espiritual não dá pra gente só correr. A gente cansa. Então a gente tem que sentar e deixar o outro também servir a gente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando chegar o teu tempo, Pedro, levanta e serve também. Lava também os pés do seu irmão. Lava também os pés da sua irmã. Serve também a igreja. Serve a noiva com amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. E nós estamos nesse caminho. E se você nessa noite precisar voltar para o caminho, Maravilha. tens a oportunidade. Se nesse caminho os seus pés se sujaram, não se preocupe, existem aqui muitos lavadores de pé. Oh, glória a Deus! Se os teus pés estão sujos nesta noite, o Senhor preparou aqui um pastor, preparou aqui obreiros, preparou aqui mulheres de Deus para te ajudar. A palavra de Deus vai te lavar. Ficarás limpo. Aleluia. E estarás pronto para servir também a igreja de Cristo. Agradeço, pastor, a oportunidade. O pastor me deu a oportunidade para estar orando. Vamos levantar a igreja. O Senhor está nos ensinando nessa noite. Não só sermos humildes, a termos comunhão uns com os outros. Então nessa noite, se você se afastou do caminho do Senhor, deseja hoje reatar a sua amizade com Deus, a sua comunhão com o Espírito Santo. Se um dia você desistiu, saiu, porque nesse caminho você encontrou pedras, você encontrou espinhos, você encontrou pessoas que estavam no caminho, mas que não estavam verdadeiramente agradando a Deus, e por isso você se desmotivou, você se afastou. Hoje é a oportunidade de você voltar. Venha aqui na frente rapidinho, porque as horas já são passadas. Venha reatar a sua aliança com Deus. Volte para o caminho. E se você, segundo o convite, está no caminho, mas os teus pés estão sujos por algo que aconteceu, ninguém te julga. O próprio Jesus, ele disse que ele não veio a este mundo para julgar, mas ele veio a este mundo para salvar. E ele falou: façais como eu. Então nós não estamos aqui para julgar a sua vida, nós estamos aqui para te receber de braços abertos. Nós estamos aqui para te ajudar a se levantar, lavar os seus pés e te colocar de novo para servir. Então se tiver alguém aqui que quer relatar com o Senhor, venha. Aleluia. Se você precisa de um renovo da parte do Senhor, também tem a oportunidade de vir. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo que Ele falou no nosso coração, e que nós possamos usar esta palavra, aplicar, irmãos. Como Jesus disse, não adianta saber, tem que aplicar. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui neste santo lugar, nesta casa, Senhor, onde é clamado pelo Teu nome. Ah, Senhor Jesus
puxou a minha orelha lá em casa. Senhor, eu estou aqui porque eu quero te servir. E nesta noite o Senhor tem falado também ao seu povo. Senhor Jesus Cristo, aqui existe um povo que deseja te servir. Te servir com humildade, te servir, Senhor, honrando o seu nome, vivendo a tua palavra na prática, Senhor, não somente em teorias, não somente de aparência, mas vivemos o Evangelho, Senhor, como o Senhor nos confiou. Pai querido, assim eu peço a vitória, a bênção, o renovo sobre a vida dessas pessoas. Se existem pessoas, Senhor, que não estão em comunhão aqui umas com as outras, que o Senhor, teu Espírito venha comover esses corações, que caia por terra, Senhor Jesus, toda divisão, que caia por terra, Senhor, toda a falta de comunhão no meio da tua igreja, e que o teu Espírito, Senhor, venha nos unirmos, Pai, cada vez mais, porque logo chegará, Senhor, aquele grande dia em que a trombeta vai tocar, e nós precisamos estar, Senhor Jesus, com as nossas vestes limpas na sua presença. Então eu oro pela tua noiva, eu peço, Espírito Santo, tu tens liberdade, Senhor, sobre a tua noiva, para nos preparar para o encontro contigo, Pai. Em nome de Jesus, assim, nós te louvamos, engrandecemos e adoramos o seu nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.